E vão continuar esses temporais, Marco? Vão continuar, não tem jeito, né, Thaís? A gente está em pleno verão, então calor, umidade acaba sendo propício aí para esses temporais que estão acontecendo, né? E aí, como eu falei, gente, então tem dois fatores que estão contribuindo para as chuvas fortes nessa semana. Primeiro, tem a questão do calor e da circulação de umidade, isso aí é ingrediente para a formação de nuvens carregadas, mas além disso tem também um sistema chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul. Esse sistema, ele é bem comum nessa época do ano e dali, ó, condições para os temporais. O cenário para amanhã, para temporais, vai ser esse aqui, ó, alerta de temporais para quase todo o país, mas principalmente do centro para o norte do Brasil. Atenção às áreas que estão aqui em laranja no mapa. Veja, principalmente do norte do Rio de Janeiro ao sul da Bahia, atravessando grande parte aqui de Minas Gerais também, do Piauí até o Pará e também do sudoeste do Amazonas ao Acre também. Nessas áreas, as chuvas devem vir intensas e também com risco de ventos fortes. Em algumas cidades, os volumes de chuva podem ser persistentes e intensos nesses próximos dias. É o caso de Governador Valadares e Teófilo Otoni em Minas Gerais e também em São Mateus e Linhares, no Espírito Santo. Veja que são volumes bem expressivos até sexta-feira. Volumes que acumulados podem ultrapassar os 100 milímetros, que acaba sendo muita água para poucos dias. E qual que é o risco dessa situação como um toda? Alagamentos e também deslizamentos de terra. O solo não consegue absorver tanta água, ele fica saturado e acaba aumentando os riscos de desastres naturais. Então você vê aqui no mapa que o CEMADEM divulgou hoje que áreas justamente do Espírito Santo e de Minas Gerais tem esse risco para amanhã, mas principalmente de deslizamentos de terra, como a gente vê aqui no Espírito Santo, nessa área que está em laranja aqui no mapa. Quando a gente traz esses alertas, é justamente para que a população se prepare, né, Thaís, e evite correr riscos, correr situações. Claro, algumas situações são inevitáveis, mas quem puder se proteger em situação de temporal, melhor evitar, né? Está funcionando aquele alerta da Defesa Civil, que isso certamente já vai salvar vidas. Agora, sim, para onde a gente não vai que não vai ter água? Tem algumas áreas que estão muito secas, estão muito quentes também e vai permanecer assim durante essa semana ainda. É o caso de grande parte do sul do país e também do nordeste. O tempo fica firme nessas capitais que a gente vê aqui, ó. Em Porto Alegre, amanhã a máxima deve ir aos 29 graus. Campo Grande com a temperatura lá nas alturas chegando aos 34 graus, muito quente mesmo. No Recife a gente vai ter um pouco de nuvens ao longo do dia, mas sem chuva. E máxima amanhã chegando aos 31 graus. Condição muito parecida também em João Pessoa. E esquenta mais, chegando aqui aos 33 graus. Em São Paulo e no Rio de Janeiro a gente vai ter uma quarta-feira muito parecida com o que foi hoje. Sol, tempo abafado e chance de temporal entre a tarde e a noite. E os termômetros amanhã indo de máximas de 27 até os 28 graus. Vamos ver então as máximas previstas para outras capitais amanhã. Amanhã, então, Florianópolis, Curitiba e Brasília ficam com as temperaturas um pouco mais agradáveis aqui na casa dos 24, 25 graus. Agora, no restante do país, esquenta mais. Fortaleza, amanhã, deve ir aos 31 graus. Manaus vai aos 32, Salvador e Teresina esquentando bastante, chegando aqui aos 33 graus. Thaís Herédia, a gente só vai adiantar um pouquinho o que vai acontecer nesses próximos dias, porque os temporais que eu falei, eles vão persistir nessas próximas semanas, se intensificando para grande parte do centro, para o norte do país. Fica aí total alerta. Bem, meu querido, nós vamos ter você aqui para ir nos levando na leitura desses mapas e entender o que vem por aí. A gente vai atualizando dia após dia, trazendo todas essas informações. Obrigada, Marco. Uma boa noite para ti.